bolinhas vermelhas, azuis e apenas uma bola branca. Essa é a bocha adaptada, um esporte ainda estranho para muitos, mas que começa a aparecer para o mundo, principalmente pela presença dele. O Dirceu sofre de distrofia muscular de cinturas. E para continuar jogando a bocha, ele precisou tomar uma decisão muito difícil. Que decisão foi essa, Dirceu? No ano de 2005, numa Copa América na Argentina, os classificadores me chamaram e viram que eu tinha muita força e me cortaram da competição. Quando você é inelegível, você tem que ficar 2 anos parado sem jogar e depois de 2 anos ir para uma competição internacional e tentar uma nova reclassificação. Eu fiquei 2 anos sem fazer todos os tratamentos para perder, a musculatura do meu corpo e em 2007, numa Copa do Mundo no Canadá, voltar a ser elegível de novo. Parar o tratamento não lhe custou a vida, mas os passos. Pouco tempo depois, Dirceu já não conseguia andar mais. Me assustava um pouco eu ficar o tempo todo na cadeira de rodas. Mas com o passar do tempo eu vi que aquilo foi melhor para mim. Porque, por exemplo, eu ia para o treinamento e às vezes eu estava andando na rua e eu caía. Porque qualquer esbarrão que eu tivesse, se eu tropeçasse, eu caía. A paixão pela bocha começou cedo. O jogador fazia natação na época, quando recebeu um convite despretensioso. Fui lá, fiz um teste, foi paixão à primeira vista e nunca mais deixei a bocha adaptada, A bocha adaptada é similar à convencional. No jogo, o objetivo é encostar o maior número de bolas coloridas na bola-alvo, a branca. E isso o Dirceu sabe como ninguém. É campeão mundial de bocha adaptada. Só no ano passado trouxe de Londres 3 medalhas de ouro e 1 de bronze. Em 2002, quando eu comecei a jogar bocha, eu pensava, estou terminando meus estudos, a minha vida vai ser ficar preso dentro de casa e fazer tratamento. Quando eu comecei na bocha, 2 meses depois eu estava no Maracanãzinho, disputando um regional e conheci o Maracanã, sonho de qualquer atleta. E a minha vida mudou. Então, dentro de mim nasceu um sonho, que é ajudar outras pessoas, E é o que ele faz hoje. Dirceu desenvolve modalidades para ajudar pessoas com necessidades especiais. A partir de 2003, quando eu vi que eu tinha potencial para ser um atleta de alto nível, e eu comecei a treinar horas e horas a fio, comecei a conquistar muito. E a minha vida mudou. Eu entraria na bocha mais cedo e me dedicaria mais para conquistar mais, Que vem a Rio 2016. Dirceu vai trabalhar muito até lá. E falando em trabalho, na Escola do Amor de hoje você vai descobrir por que os homens priorizam tanto a carreira e como a mulher deve lidar com isso. Estresse, correria, consumo. O mercado de trabalho exige cada vez mais do profissional. Para os homens, essa realidade parece perfeitamente encaixada no cotidiano. De uma forma geral, a sociedade, não é a esposa, não é, mas a sociedade, de uma forma geral, ela cobra do provedor. Então, e você mesmo se cobra, porque você foi criado dentro desse critério, onde você acaba se cobrando. Então você fala, poxa, eu tenho que prover isso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí você acaba aumentando a tua jornada de trabalho, mesmo que você não queira. Mas para a Débora, a história não é bem assim. Ele é outra história. Ele gosta de trabalhar. Pode a sociedade falar o que for. A sociedade pode decretar. Homens não trabalham mais. Ele vai falar, eu não. Ele gosta. Uma coisa assim, veja, quando a gente leva pelo lado social, então eu te diria isso. Agora, se eu for levar pelo meu lado, a minha análise é o seguinte, eu gosto de trabalhar. Até continua trabalhando. Outro dia até brincaram comigo, poxa, se você ganhasse na loteria aquele, o que você faria? Eu falei, eu trabalharia. A esposa reconhece o esforço do marido, mas sente falta da presença dele. Hoje ele sai às 6 da manhã e chega às vezes às 10 da noite. Que mulher que gosta do marido que sai de domingo a domingo às 6 da manhã e chega às 10 da noite. Quebra-pau na certa. E para contornar o quebra-pau, ele às vezes dá um jeitinho. Não querendo, eu tiro uma folga por semana. Eu tiro um dia ou às vezes até 2. Já para o Ari, o trabalho vem sempre em primeiro lugar. E você trabalha mais ou menos quantas horas por dia? Em torno de umas 16 horas por dia. Das 5 da manhã até as 8, fecho a panificadora, e daí tem que ir pro atacadista, fazer compra, e às vezes fica alguma coisa para trás, eu tenho que colocar em ordem para preparar o outro dia.
Ele justifica tanto trabalho pela meta que determinou para a sua vida. Eu tenho um objetivo a alcançar. Então, enquanto eu não alcançar esse objetivo, eu não vou sossegar. Qual é o seu objetivo? A ter o meu prédio próprio, ter minha casa própria, ter uma vida bem estabilizada, ter um sucesso profissional. E eu me preocupo com o bem-estar da minha família. Me preocupo muito, eu quero dar para eles uma qualidade de vida boa. Mas para a Graciele, a melhor parte da vida é estar com a família. Tirasse mais tempo para a família, para mim, para o filho dele, cuidasse assim das obrigações de homem, da casa. Você acha que mesmo ele trabalhando bastante, ele conseguiria dar mais atenção para vocês? Eu acho que ele se sacrificar mais um pouquinho, acho que sim. E nem o filho de 2 anos faz o marido mudar o foco. Aí chega a noite e meu filho só quer ele, é aquela choradeira, porque o meu filho não quer ficar comigo. Quando ele tá aqui, ele só quer ficar com meu marido, porque acho que ele enjoa de mim. Eu gostaria, sim, de que, por exemplo, tivesse um domingo, pelo menos um domingo inteiro. Aí que a gente fizesse tudo que a gente quisesse, levantasse às 9, depois almoçava fora, depois ia sair, ir para uma cachoeira, uma praia, tudo de bom, tudo que agrada uma mulher e um filho. Mas, pelo jeito, o Ari não pensa em tirar o pé do acelerador. Até se eu crescer, assim, o meu comércio, ele arrebentar, crescer legal mesmo, eu acho que eu vou ficar mais ali. Porque conquistar não é difícil, difícil é permanecer, manter, entendeu? Então, acho que um dia já é o suficiente para mim sair, dar um passeio. Eu não consigo parar. Pois é, para quem trabalha muito, vale o ditado: tempo é dinheiro. Mas o que fazer com o dinheiro quando não se tem tempo para aproveitá-lo com quem você mais ama e que espera sua atenção? A falta de atenção do homem é uma das reclamações clássicas da mulher. E a tendência que ela tem de gastar demais, uma fonte de atrito com o marido. Hoje você vai entender o que está por trás desses eternos problemas do casal aqui na Escola do Amor. Quando estiver comigo é necessária atenção para mim. E como se preparar para os primeiros meses do casamento? Acompanhe algumas situações típicas que afligem os recém-casados. Eu tô levando as minhas roupas pra mamãe lavar, tá bom? Por quê? Eu não tô lavando direito? E atenção, alunos, os professores já estão na sala. Está começando mais uma aula da Escola do Amor Inteligente. E vamos começar a nossa aula de hoje ajudando a uma aluna. Ela é a Gisele, ela nos escreveu e está pedindo a nossa ajuda. Mas antes de nós darmos ajuda para ela, você, aluno aplicado da Escola do Amor, também pode dar as suas dicas para ela através do Twitter ou do Facebook. Então, nós vamos agora prestar atenção ao que a Gisele nos escreveu. Vamos lá, alunos. Ela diz: sou casada há 5 anos. Estou no relacionamento há 7. No primeiro ano de casada, começaram os problemas. Tenho 28 anos e meu marido 27, mas às vezes parece que ele tem 15. Sou evangélica, ele não. Coloco sempre Deus na frente de tudo e por isso ainda estou casada, pois nestes 5 anos a gente se separou 3 vezes. A última foi no começo do ano passado. Eu nunca desisti dele. Sei que tenho defeitos. Ele começou de uns tempos para cá a beber e estar sempre em roda de amigos. Quando ele está ao meu lado é uma maravilha, mas quando se afasta, só Deus. Sai com os amigos quase todas as noites para comer e beber até as 2 da manhã. Ele não era assim. E quando reclamo, diz que não vê nada demais adotar essa rotina. Ele parece que descobriu o mundo depois que casou. Tudo isso me deixa extremamente triste e chateada, pois lutei muito pelo meu casamento. Morava em Brasília, deixei meu emprego e agora moramos em São Paulo, porque ele sempre quis trabalhar aqui. Realmente preciso de ajuda. São mentiras e noitadas, eu não sei mais como falar para ele. Continue aí firme, Gisele, porque a gente vai te ajudar no final do programa. Agora, alunos, vamos pensar juntos. O que você faria no lugar da Gisele? Qual o conselho que você tem para ela?
Fale com ela como se ela fosse sua irmã, sua filha ou sua melhor amiga. E você, homem, também pode dar a sua opinião, pois é bom ter o ponto de vista masculino, né? Tentar entender por que o marido da Gisele está agindo assim com ela. Vamos lá, poste seu conselho lá no facebook.com/Escola do Amor e no Twitter, @TheLoveSchoolTV. E Gisele, preste atenção que o tema de hoje pode ajudá-la também, tá bom? Nós vamos falar da sina do homem e da mulher e como isso se reflete no relacionamento. Como você sabe, sina quer dizer algo inevitável, uma coisa que está destinada a acontecer, né? E tanto o homem quanto a mulher, cada um tem a sua sina, uma inclinação natural. Essas sinas dos dois é que causam muitos conflitos no relacionamento, né? Como aqueles que falamos no início, né? Ela reclama de atenção e ele reclama que ela gasta muito. Mas isso é apenas um dos conflitos que eles passam, né? E qual é a sina do homem, Renato? Bom, a sina do homem é muito simples, se chama trabalho. Na cabeça do homem, o valor dele é mostrado pelo seu trabalho, pelas suas realizações. A pressão de ser o caçador e provedor, né? Não deixar a família passar necessidade, faz o homem cobrar de si mesmo o resultado do seu trabalho. É uma questão de honra, né? Do orgulho masculino, orgulho próprio, de dar satisfação aos pais da esposa, né? Eu não estou deixando sua filha passar necessidade, em outras palavras, e até mesmo de se equiparar com outros homens. Eu entendo bem isso, porque a gente passou por isso por muito tempo no nosso casamento, né? Por isso, a maior frustração que o homem pode passar é o fracasso profissional. Olha só como isso é sério. Um homem é capaz de trocar a família pelo trabalho. É capaz de viver longe dos filhos, da mulher. Se ele sofre um acidente, mesmo que depois do acidente ele fique deficiente, ele quer dar um jeito de voltar a trabalhar para se sentir útil. O ego dele fica mais satisfeito pelas conquistas do seu trabalho do que por qualquer outra coisa. E essa é a sua sina, a sina do homem, a sua maldição, digamos assim. E por isso que a mulher está sempre se sentindo em segundo lugar na vida dele, não é verdade? Ele só quer saber de trabalho. E ela o quer para ela, que é a sina da mulher, né? Mas eu vou deixar que você explique a sina da mulher. Vamos lá, Cristina. Bom, a sina da mulher é o desejo de ter atenção total do marido, né? Imagina. Claro. Ela quer ser a princesa, a escolhida, a mulher acima de todas as mulheres. Aquela por quem ele arrisca a vida, por quem ele deixa tudo e todos para estar ao lado. Mas quase nunca ela consegue essa atenção, porque ele está sempre ocupado, né? O trabalho dele está sempre em primeiro lugar. Ele está sempre olhando para o trabalho, a próxima conquista. E ainda fica ressentindo quando ela fica cobrando a atenção dele. Então você vê aí as diferenças, né, das sinas, né? Muito grandes. São muito conflitantes, né, essas diferenças. Ele focado no trabalho, ela focada na atenção dele. Aí os absurdos começam. Na tentativa de chamar a atenção do marido, a mulher faz qualquer coisa. Até, às vezes, em alguns casos, ter um caso fora do casamento. Como vamos ver daqui a pouco, né? Isso quando os papéis não se invertem e aquela mulher bem-sucedida e segura no trabalho vira uma mendiga do amor, se sujeitando a qualquer tipo de relacionamento, mesmo quando o homem tira proveito dela. Pois é, a conclusão é que ambos têm o mesmo problema, chamado insegurança. Ele é inseguro pelo medo do fracasso, da pobreza, da vergonha diante dos outros. E ela é insegura porque não consegue a atenção do marido. E nós estamos aqui com o Carlos Felipe e a Flávia, Domingos e a Núbia, que vão nos ajudar e ver como é possível reverter essa sina comum a homens e mulheres desde que o mundo é mundo. Sejam bem-vindos, vocês. Mas eu queria primeiramente fazer uma pergunta para as mulheres aqui, né? No começo do relacionamento, quando vocês namoravam, né, com os respectivos maridos,
Eles foram românticos no início? Mais atenciosos? Como é que era? Ele sempre foi muito atencioso, muito carinhoso. Eu falei, nossa, esse é o amor da minha vida. Então a gente namorou 2 anos e a gente queria casar, só que ele tinha acabado de entrar na faculdade. E o conselho dos pais era, não, espera, né, termina a faculdade, depois vocês casam, né? Mas ele era atencioso nesse período? Ele era muito. Você não percebia ele como um workaholic, um viciado no trabalho? Não. Ele era um estudante, assim, que, né, trabalhava, mas não era... Eu falei, não, acho que vai dar certo, assim. E você, Núbia? Ele era muito romântico, eu recebia muitas cartas, ele fez uma música para mim, então Uau. A expectativa era alta, que aquilo fosse continuar. O interesse de saber como foi o meu dia, como tinha sido a minha semana, o que eu pensava, o que eu achava das coisas, então a esperança é que eu fosse ter um marido super romântico o tempo todo. Agora, vocês sabem por que o homem, durante o namoro, ele é todo assim atencioso e romântico? E depois, às vezes, muda. É o processo da conquista? Porque é trabalho. É assim, não é? É assim. Ele vê a mulher, a moça, como aquela conquista. Então, é o trabalho. Ele vai ter que fazer aqueles passos, ele vai ter que vencer, superar obstáculos. Então, quando ele conquista, então, ele se sente bem, porque ele conquistou. Foi um troféu, foi um trabalho para ele que ele realizou bem. É por isso que a mulher deve até tirar um pouco de proveito disso, né? E não se fazer tão fácil, né? Uhum. Antes de casar, a mulher solteira deve ficar de olho nisso, porque senão depois que casa, olha, aí vamos deixar os nossos convidados falar das experiências depois do casamento, né? Como é que era? Essa tensão, esse romantismo ainda estava? O que eu admirava, que era uma qualidade, ele ser focado no trabalho, que eu via como uma qualidade. Poxa, ele é atencioso no trabalho dele, ele faz bem feito, né? Ele gosta do que ele faz bem feito. Mas eu não imaginava que aquilo no futuro, né? Ia consumir tudo o seu marido. Seria uma diferença entre nós, né? Algo para ser resolvido depois com longas conversas. Normalmente, a mulher, ela fica com essas expectativas realmente, porque vocês, homens, deixam a gente pensando assim, poxa, eu sou realmente uma princesa, uma rainha, vou casar com ele e vai ter isso todo dia, toda hora, né? E não é assim. Não. E eu tive que sair do meu emprego. Ele falou, não, a gente vai casar, você sai do teu emprego. Então eu ficava em casa sem fazer nada o dia inteiro, né? Esperando, e aquela expectativa, ele vai chegar, e ele não chegava. E eu ligava, viu, que horas você vai chegar? Eu vou chegar às 7. Então, você podia contar 3 horas depois, 4 horas depois que ele ia chegar. Tanto que, quando eu engravidei e eu estava passando mal para ter a minha filha, eu tive que ligar para ele. Eu falei, viu, que horas você vem para me levar para o hospital? Porque eu estou passando mal. Ele falou assim, daqui a pouco eu chego. E não chegava. Eu tive que fazer mais alguma coisa. Então, era sempre assim. Sempre surgia imprevisto. Sempre tinha um imprevisto. O que você achava disso nesse caso? Você achava que você estava extrapolando, exagerando, ou você achava normal? Ela que estava reclamando demais? Não, eu achava que era normal. Eu achava que eu precisava trabalhar, que eu precisava, né, manter a minha família e que ela estava querendo demais. Mas com o tempo a gente foi conversando, foi vendo que o errado era eu, né? Principalmente essa história de falar, você tem que me esperar para jantar. E daí eu chegava 9 horas da noite para jantar, 10 horas da noite. Então... E nunca tinha folga, né? Então, a minha folga é no domingo. Aí eu marcava alguma coisa pra gente fazer no domingo, chegava no sábado, 10 horas da noite, que era a hora que ele chegava. Olha, não vai dar, porque amanhã eu tenho um serviço para fazer. Daí eu falei, então quando? Na quarta. Aí chegava na quarta, também não tinha. Então, sempre assim. E quando era folga, que eu queria sair, passear, né? Cidade pequena, a gente queria ver alguma coisa diferente. Ele ligava lá o notebook dele e ia trabalhar. Fazer uns trabalhinhos extras. Você vê, a mulher, ela quer se entregar, ela dá atenção, né? Mas não recebe de volta no mesmo nível. Então, ela fica se sentindo desprezada. E não é, na verdade não é que eles estão desprezando, na verdade,
é que eles não veem isso como problema. Mas se você pensar bem, essas diferenças, na verdade, são complementares. Por quê? Porque o foco da mulher no homem é um lembrete de que ele tem outra vida além do trabalho. A mulher ali, ele faz ele mostrar, poxa, eu tenho outra vida além, né, da empresa, do trabalho do dia a dia. Então, ele tem que dividir o seu tempo. Quer dizer, ela é o equilíbrio na vida dele. E, da mesma forma, o trabalho para ela. A mulher, se ela tivesse da maneira que ela quisesse, como a Flávia falou, teria só o marido que tivesse o pote de dinheiro lá e não precisava trabalhar. Mas ele traz aquele equilíbrio para a família, onde ele coloca lá os alvos, as metas, ele trabalha. Então, ela tem a parceria junto ao lado dele de auxiliá-lo, fazer ele sentir também que ele está conquistando alguma coisa. Então, os dois se beneficiam. Só que não é você mudando o seu marido que você consegue isso. E nós vamos explicar para você como se faz, porque eu também tentei mudar e não deu certo. Nós fomos às ruas para ver quem as pessoas acham que no relacionamento pede mais atenção. Adivinha? Homens. As mulheres não querem sapato, roupa, isso tudo é supérfluo. O que a gente quer é atenção. Guilherme, amor, eu quero mais atenção, poxa. Homens, as mulheres precisam de atenção, entendam isso. Não se desesperem, rapazes, porque é fácil agradar essa mulherada. Teria que ligar mais, mandar uma mensagem. Quando estiver comigo é necessária atenção pra mim. O motivo de tanta desatenção é fácil descobrir. Isso hoje vem mudando um pouco, mas o homem é o provedor, né? Então, automaticamente, o homem ele acaba priorizando realmente suprir. Mais para a vida social, mais amigos, mais esporte, mais social. Gabriela pensa diferente. Na casa dela, o marido é mais carente. Vamos supor, se ele chegou e já não for lá abraçar, beijar, ele fala, nossa, só porque tá casado há pouco tempo, já esqueceu. Eduardo concorda com Gabriela e vive a mesma situação. A mulher trabalha fora e é ele quem pede mais atenção. Ela vive mais na correria e eu, às vezes, peço um pouquinho mais de atenção. O mais importante pro homem é o trabalho. Não acho nem que é por mal que eles fazem isso, mas acho que desde sempre o homem foi o que tinha que sustentar a família, colocar tudo dentro de casa. Então acho que para eles é uma questão de orgulho, né? Fica a pergunta que não quer calar. Essa sina tem solução? Tem solução, sim. Felizmente tem solução, mas você vê, por exemplo, o homem, como foi falado aí, ele está focado no trabalho e depois do trabalho ele quer focar nos amigos, né, se divertir, futebol e tal. Por quê? Porque, claro, depois de tanto sacrifício, tanto esforço trabalhando, ele então quer tirar sua mente para outra coisa que venha fazê-lo relaxar. Só que o problema, o conflito começa quando esse relaxar do homem é uma coisa totalmente diferente do que para a mulher é o relaxar. O homem vê o relaxar da mulher como trabalho, como encheção, né? Mas ela vê que ele está sendo egoísta com a maneira dele relaxar. É que ela tem que saber como levá-lo a relaxar, né? Porque às vezes a mulher, ela quer conversar sobre o dia estressante que ele teve. E isso não é relaxante, né? Então ele chega em casa e tem que falar dos problemas para você, aí ele pensa assim, bom, se tem que escolher aqui entre conversar sobre os problemas e ficar brincando com meus amigos, eu vou escolher os meus amigos. Porque a maneira que ele relaxa, que ele tira o estresse dele do trabalho, não é falando dos problemas do trabalho, como a mulher, normalmente, ela quer falar dos problemas com a outra mulher, né? Porque ela quer compartilhar, porque ela quer que você faça parte do mundo dela, né? Ela não é tão, assim, egoísta, né? Não vamos dizer egoísta, mas... Aí, agora mais ou menos. uma setinha para vocês hoje. Não somos tão egoístas como nós homens, né? Mas então, vocês ficaram assim, diferentes, mudaram, transformaram depois do casamento, os homens, né? Focados no trabalho, aí teve conflitos, né? Eu imagino. Como é que vocês conseguiram se ajustar? Demorou quanto tempo para vocês perceberem isso? As mulheres tiveram que dar um empurrão, um ultimato? Como é que foi? No nosso caso, por exemplo, é o que a Cris falou, a mulher quer ouvir. Mas ela não cobrava, ela deixou de cobrar. Que isso é uma coisa importante, que eu acho muito importante, que a mulher tem que ter essa sensibilidade. Se ela ficar cobrando a mudança do marido, vai complicar. O homem em si
não gosta de ser cobrado. Você percebeu isso, né? Eu descobri isso. Então, ele, como lida com o público, tinha que ouvir muito durante o dia todo. Ele ouvia, falava o tempo todo. Então, ele chegava em casa exausto disso, né? Só que eu não tinha falado o dia todo, mas ele tinha falado, né? Então, eu comecei a falar com ele, conversar, e não tinha a resposta que eu queria. E eu passei a conhecê-lo melhor. Eu busquei conhecer e gostar das coisas que ele gostava também. Então, se falar do dia e aborrecer, eu busquei saber o que é que ele gostava de falar então, né? E assim a gente foi tendo um relacionamento melhor depois do trabalho. Quer dizer, você percebeu como lidar com ele. Isso. Né? Não ficar na cobrança. Você falou que homem não gosta de ser cobrado. Eu acho que nem homem nem mulher. Ninguém gosta de ser cobrado. Acho que ninguém nasce dizendo assim, a minha profissão que eu quero ser quando crescer é cobrador. Ninguém, né? Não conheço ninguém. Mas a pessoa tem que aprender a lidar com a diferença do outro. Não é batendo de frente, né? Que vai conseguir a mudança. Essas diferenças nos completam, né? Não é ruim, não é frustrante você ter diferença, porque todos nós somos diferentes, né? Então, se o diferente não fosse bom, casar não seria legal, né? Ia ser um sofrimento casar com uma pessoa totalmente diferente de você. E ela também passou a se envolver no meu dia a dia, no trabalho. Passou a se envolver mais ali comigo. Entrar na sua vida, no seu mundo, para que vocês então tivessem coisas em comum para conversar. Os nossos assuntos se tornaram comuns, né? Os nossos gostos se tornaram comuns. E aquilo que, conhecendo melhor, que eu vi que ele não gostava, eu também abri mão. Como é que vocês conseguiram se ajustar? Eu tentei várias coisas, né? Eu batia de frente, eu ficava o tempo todo esperando ele. Quando ele chegava, eu estava tão cheia assim de raiva que aí assim que ele colocava o pé na porta, eu já descarregava nele. Daí eu tentei artesanato, não deu certo. Eu chamava a minha mãe ia lá, sentava a gente, quando a gente conversava, faz assim, faz... Não, ele não queria. Tentei, aí eu falei, vou engravidar, quem sabe assim, né? Tem um filho, vai ficar mais em casa. Aí, quando eu cheguei no hospital, eu fiquei sozinha, né? Não deu certo também. Ele tentou me levar para o trabalho junto com ele, aí ele fazendo as coisas, é só eu, legal. Eu não achava interessante, daí eu ficava no carro buzinando, vamos embora. Então, aí quando, né, eu comecei até a mandar currículo dele para as outras empresas sem ele saber. Eu falei, eu preciso arrumar um emprego para ele. Eu falei, eu tenho que achar um emprego que ele fique comigo, né? Que ele ganhe dinheiro e fique comigo. Aí foi até que né, nesses e-mails que eu mandei, ele conseguiu um trabalho e... Né? Daí foi... Aí ele começou a entender. Eu cheguei nele e falei, olha, ou você escolhe... Ele não queria também esse trabalho. Eu falei, ou você escolhe ficar, né, trabalhando e separa, né? Ou então você vai trabalhar em outro emprego pra gente ficar junto, porque eu não quero mais ficar assim. Porque também estava exagerado, né? Não ir no parto do filho, deixar a esposa em casa com um filho recém-nascido, no dia de folga e trabalhar, trazer trabalho para casa quando tinha tempo extra, realmente aí você não estava sendo marido. Não, mas né? Chegou um ponto que eu percebi que eu falei, olha, eu preciso mudar. E foi gradual, né? Eu fui diminuindo o ritmo e ainda hoje eu gosto do meu trabalho, gosto de trabalhar, me empenho, mas quando eu estou no trabalho, quando eu estou em casa, eu estou lá mesmo, não estou em casa com a cabeça no trabalho. E assim, a gente se entende muito melhor hoje. Quer dizer, ela estava certa então? Ela estava certa. Foi certo de te dar esse ultimato, agora você tem que mudar de emprego, senão não dá pra gente continuar. É verdade, senão a gente não estaria junto hoje. Pois é, então, isso nos mostra que essa sina, apesar de não poder ser mudada, porque ela está dentro de cada um, do homem e da mulher, ela tem jeito. O primeiro passo é os dois saberem que elas existem e que eles vão precisar mudar de estratégias para lidar com elas, né? E uma dessas estratégias é buscar o equilíbrio. Nós, homens, temos que lembrar que o trabalho sempre vai existir, mesmo que trabalhemos 24 horas. E que nosso outro trabalho não é só focar na empresa, no dia a dia do emprego, mas sim atender aquele outro aspecto da nossa vida, que também é muito mais importante, que é a nossa esposa e a nossa família. E nesse sentido, a mulher desempenha um papel importantíssimo. Ela sabe bem a medida do equilíbrio.
Por isso, se sua esposa, preste atenção, maridos, se sua esposa está reclamando que você trabalha demais, é porque ela deve estar certa. E mais, homens, não fiquem se comparando a outros homens. Um pouco de competição é sempre bom, mas cada pessoa tem seus talentos e sua identidade. Comparação nunca é saudável, né? O homem que já nunca é satisfeito com ele mesmo, ficar olhando para outro que está fazendo mais, ele vai querer sempre fazer mais. E esse é um outro papel da mulher, né? Um papel muito fundamental. Porque ela deve ser a maior fã do marido dela. Ela tem que estimular, ela tem que elogiar, encorajar. A gente, às vezes, perde porque a gente deixa de fazer o nosso papel. Se ele já tem essa sina, se para ele é tão importante trabalhar, então vamos encorajá-lo. Não, você fez um bom trabalho, ótimo, poxa, você trabalha tanto. É isso mesmo. Isso ajuda também o marido a valorizar o tempo que ele passa com ela, porque ele sabe que ali tem uma fã, né? Exato. Então ele vai ter um senso de satisfação e não ficar sempre se cobrando em fazer mais. O elogio da mulher, o reconhecimento, a apreciação é muito importante. E as mulheres têm que lembrar também que elas não podem ficar focadas 100% no marido, no homem, querendo tirar toda a satisfação da vida dela do marido, né? Ela tem que buscar valorizar, investir nela mesma, tirar satisfação de outras coisas na sua vida, né? Então, mulheres, principalmente, prestem bastante atenção, pare de mendigar amor. Não torne a coisa fácil demais para ele. Lembre-se, ele gosta de trabalhar. Então, deixe que ele venha um pouco atrás de você. E tem que vir mesmo. Como no namoro. Tem que vir mesmo, tem que trabalhar até a gente. O homem não pode ser preguiçoso e não dar atenção nenhuma para a mulher, porque senão ela não vai nunca deixar você feliz. É verdade. É isso aí. E queremos agradecer a presença de vocês aqui hoje no programa, tá bom? Bom, a Paula diz que o Pierre não tem atitude e que não consegue nem cuidar da própria vida. Já o Pierre rebate dizendo que ela o desrespeita porque não consegue falar com ele sem ser agressiva. Vamos ajudá-los agora no laboratório de hoje. Paula e Pierre têm 32 anos. Eles se conhecem há 13, mas estão juntos há 7 anos. Ela diz que o maior problema entre eles é a falta de atitude dele e cobra muitas mudanças. Enquanto ele diz que ela só o trata com agressividade e ainda ressalta que com esse comportamento ele chega a sentir medo de discutir a relação. Tudo que eu já passei na vida do seu lado, sendo tua companheira, sendo sua amiga, sendo tudo pra você, eu quero falar, eu sou casada de fato, no papel. Tenho vergonha quando as pessoas me perguntam o que você é, você tem namorado, você é noiva, é o quê? Eu não gosto de falar amaziado. Para muitas pessoas pode ser uma coisa normal do dia a dia, mas para mim não. Já que você tá falando com muita autoridade comigo, por que você não ia lá e não marcava a data você, entendeu? Sendo que já tá tudo certo, só faltava ir lá e fazer. Tudo sou eu que resolvo, tudo eu que faço. Com relação a casamento, não tem que partir só de mim. Como que eu posso ser tua esposa para cuidar de você, para resolver teus problemas, para conviver? A questão não é partir de você, a questão é que você ficava me cobrando de eu ir até lá fazer, levar as coisas, mas de um modo diferente. Então ficava me cobrando com agressividade. Me surpreenda, você sabe muito bem como eu sou, claro. De como eu gosto das coisas, então não espere eu ir lá ter que falar para você. E isso me irrita extremamente. Incomoda muito o jeito que você fala comigo, a agressividade com como você fala, assim, entendeu? Se tivesse sentar conversar numa boa, eu acho que as coisas seriam bem melhor do que vir com agressividade. Eu acho que você é muito sossegado, assim, sabe, assim, muito tranquilo, entendeu? Eu, se tiver um terreno pra construir um prédio, eu tô lá limpando o terreno, tô conseguindo você falar assim, ó. As pessoas não são iguais, não tem como então é bem difícil, é um ponto que a gente tem que resolver mesmo, porque você sabe que eu sou a 1000 graus, entendeu? Então, eu sou acelerada mesmo, eu quero que você mude. Mas você não percebeu que é o modo de você falar? Eu não gostaria de ficar falando, entendeu? Não, mas não é o modo que você expressa as coisas. O único fato de eu não ter desistido de você ainda é por causa que você é uma pessoa boa, que você tem um coração bom, entendeu? Se não fosse por isso, tinha desistido já, com certeza. Eu não quero ser tua mãe, quero ser tua esposa, tua companheira, tua amiga, pau pra toda obra, entendeu? E tem hora que fica assim, eu me sinto sua mãe. E me sinto mãe de um menino mimado, pirracento. Sabe aquelas crianças pirracentas? Me cansa, entendeu?
se você quiser ficar comigo de fato, eu realmente não quero ficar escutando palavra bonitinha, clichêzinho, não quero. Eu quero que realmente você mostre pra mim que você mudou em atitudes, entendeu? Em ações, porque eu vou ter esse olhar de ver que você mudou. Não quero também que você seja uma massinha de moldar, que hoje eu quero com o bracinho assim, quero com a perninha assim, não é isso. Se você viesse falar de qualquer outra forma, eu não achava dessa forma, entendeu? Mas eu acho que você quer mandar em mim em todos os setores, entendeu? Em tudo. Pode ser o problema que for. Eu quero sentar na mesa, frente a frente com você. Mas de que forma, se você só vem com agressividade? Não, mas você foge da conversa, Pierre. Mas eu tô fugindo por quê? Porque você tá vindo com agressividade, por isso que eu tô fugindo. Não, mas não é. Mas, ó, pra mim, eu quero que você entenda que quando eu começo a ficar nervosa e ficar um pouco agressiva, que eu sei que às vezes eu passo da medida mesmo, mas é porque você já tá me enrolando, você tá com desculpinha, entendeu? E quando tem um problema, eu quero sentar e resolver o problema no dia, ou no máximo 80% dele para no outro dia estar finalizado. Do jeito que você me trata hoje, eu tenho medo de discutir a relação. Por isso que eu deixo de falar muitas coisas para você, eu fico omitindo as coisas para você, que nunca dá para conversar numa boa. Faço as coisas com o maior amor para você, esperando que você fale alguma coisa, que você note, e você tá lá, você cri. Você me cobra muito das coisas, entendeu? E da mesma forma que eu vou repetir de novo, da mesma forma que você me cobra muito com agressividade, entendeu? Já te falei, pode me cobrar de tudo quanto é coisa que precisar ser cobrado, mas menos sem agressividade. Quando cobro com agressividade, eu não entro aqui, já sai por aqui, não dou atenção nisso daí. Ah, tá, mas isso já é reflexo do quê? De anos e anos, você tenta conversar com a educação. Todas as vezes que você já vem sentando mandando, já querendo autoridade, querendo fazer, querendo acontecer, nunca foi da forma que eu achei que você tinha que falar, você entendeu? Você gosta de dar jeitinho brasileiro nas coisas. Aí amanhã, semana que vem eu resolvo. 50% das minhas atitudes hoje com você, reflexo do que eu acredito que você falta com respeito comigo no modo de falar, no modo de agir, no modo de me ofender, entendeu? Diz pra mim, Pierre, se você tiver aqui numa loja comprar uma camiseta, me fala, você vai? Sempre fui. Hoje que eu não vou mais. Ah, sempre foi? Quando você tinha 13 anos, né? Mas eu sempre Quando fui. você não me conhecia, porque você não tem uma atitude em cuidar de si mesmo, com relação à sua aparência, de cuidar da sua saúde, de tudo, você não tem. Você deixa eu cuidar da minha própria vida ou você parece mais a minha mãe? Eu gostaria que você cuidasse bastante da sua própria vida. Desde quando eu te conheci, você sempre foi a pessoa mais importante pra mim. Você sabe que sempre coloquei você a primeira de tudo na minha vida e sempre vai ser. Nem me imagino você estando com outra pessoa, entendeu? Você é muito importante pra mim, sabe? Tudo que eu já passei na vida, você sempre esteve comigo. Questão da renúncia mesmo, de verdade. Pode parecer clichê, assim, pra ficar a frase bonita, mas não é. Pierre, não melhora pra mim. Não melhora pra mim, melhora pra você. Porque amanhã, se você encontrar uma pessoa bacana, você tem que ter algo de bom pra mostrar pra ela, entendeu? Porque talvez ela também mereça coisas boas de você. Muda pra você. É importante pra você, não pra mim. Eu concordo com você. Então, o único problema, Paula, é que você tá querendo que ele mude pra você. Esse é que é o problema. Apesar de você ter falado isso, tudo que você falou antes das suas lágrimas foi exatamente o contrário. Você chegou a dizer, você tem que mudar, você tem que ser diferente, você tem que ser mais como eu, em outras palavras. E o que eles estão fazendo é querer mudar a natureza, a essência do ser de cada um. E isso jamais, nunca, nem laboratório, nem escola do amor, nem casamento blindado, ninguém vai mudar a natureza de vocês serem. Então desistam de querer mudar um ao outro, horas. E tem uma outra coisa também que eu preciso falar com você, Paula. É um segredinho, tá? Você sabe que o homem, ele é facilmente treinado. Então, se você sempre faz isso, por exemplo, ele precisa de uma camiseta, você vai lá e compra, então ele vai pensar assim, bom, então eu não preciso mais comprar. Então foi o que Pierre fez, ele pensou assim, bom, se ela vai fazer isso, eu não preciso fazer. Então não faz sentido você ficar querendo que ele faça uma coisa que ele pensa assim, mas você faz pra mim, por que eu vou fazer? Quer dizer, ela treinou ele a fazer. Você treinou, né? Você treinou a Paula, ele assim, e você também treinou a ele a fugir desses encontros de DR, né? Porque o jeito que você fala, ela deve ter assistindo, você deve ter visto como você fala. Eu espero que ela tenha tido um alerta, um alarme que a acordou desse mundo de fantasia que ela tem vivido, de achar que ela é a pessoa perfeita, de ver como que ela tá falando com o próprio marido dela.
né? Que ela está sendo agressiva, sim, demais. Eu não sei como ele te aguentou até aqui, honestamente. Eu não sei como. Muitos homens não estariam mais na situação do Pierre. Já teriam colocado um ponto final nessa situação, porque o homem não aguenta, o homem se sente afrontado, Paula. Você está afrontando o seu marido. Você foi atraída por ele como ele é, ele sempre foi assim. Eu não creio que antes de se juntar com você, ele era diferente. Você foi atraída a ele por essa maneira calma, composta dele ser. Agora você está querendo mudar o teu marido, né? Então, mas você está sendo agressiva. Não adianta você querer que ele seja igual a você. Ele não é, nunca vai ser. O máximo que ele pode fazer é tentar aumentar um pouquinho o passo dele. É tentar acelerar um pouquinho, botar o pé no acelerador um pouquinho. Mas ele não vai ficar a 1000 como você. Então você vai ter que aceitar ele como ele é, aprender a viver com ele assim, ou então você vai ter que colocar um fim nesse relacionamento. Se você espera que um dia ele vai ser diferente, pode colocar o fim agora. Não vai ter mais solução. Ok? Então, Paula, você tem que aprender a se comunicar com seu marido. Quando você quer uma coisa, você tem que pensar bem, bom, como é que eu vou levar esse assunto a ele, ao Pierre? Como? Né? Então, você não vai já na maneira que você está sentindo, aquela frustração, aquela raiva que ele não fez, e você tem que sempre pedir, você tem que sempre mandar. Não vai assim, porque aí você vai agir como você fez aqui no laboratório. Pensa, como é que eu vou levar isso? Olha, amor, precisamos conversar. Eu não quero me alterar, então dá pra gente tirar um tempinho para conversar? E aí você senta, fala para ele o que você quer, numa boa, calma, ouve o que ele tem a dizer. E ali vocês concordam uma coisa. Eu tenho certeza que o Pierre não vai mais fugir de conversar com você, não. Por exemplo, você deve fazer isso no seu trabalho. Eu sei que a sua natureza, no seu trabalho, você tem uma posição de líder, você é gerente no seu trabalho. Então, eu imagino, você está acostumado a dar ordem o dia inteiro. Só que eu acredito que você deve escolher a maneira de falar dependendo da situação e dependendo das pessoas. Você já deve ter se tocado, mesmo no seu ambiente de trabalho, que não é falando de qualquer maneira, com qualquer pessoa, que você vai conseguir o resultado que você quer. Porque tem gente que vai calar e vai falar sim, senhora. E tem gente que vai bater de frente com você, vai falar, não, não aceito isso daí. E você vai acabar perdendo. Então você já deve ter aprendido isso no seu trabalho. Então agora você tem que trazer isso para dentro do seu casamento. Você tem essa doçura dentro de você. Pelo que você mostra, a vida foi muito dura com você. A vida te tratou mal. A vida deve ter te tratado a paulada para você tratar o seu marido assim. Compreendo, não estou te culpando, mas você tem que entender. Se você quer ajuda no relacionamento, você tem que entender que você tem que abaixar um pouquinho e ser mais gentil, ser mais suave no falar com seu marido. Ele não está negando aquilo que você pede dele. Ele só está pedindo uma coisa para você. Não seja agressiva comigo no falar. Só isso. Será que você pode fazer isso? Eu creio que você pode, se você quiser. Tá bom? Então fica aí o nosso conselho e eu tenho certeza que o Pierre vai fazer muito mais para te agradar como resultado disso. Aqui não tem problema para o qual não tenhamos a ferramenta certa. Prestem atenção. A ferramenta de hoje é: concordem na definição dos termos. Muito bem, concordar na definição dos termos é uma ferramenta de comunicação, ou seja, você que tem um problema aí agora, presta atenção, de diálogo, vocês não conseguem dialogar bem, presta atenção nessa ferramenta. Por quê? Concordar os termos, né, a definição dos termos entre vocês, significa entender que a mesma palavra pode ter significados diferentes para os dois. Então, por exemplo, a palavra traição. Para alguns homens, traição é quando ele vai para a cama com outra mulher. Para a mulher, traição é quando o homem acrescenta uma mulher que ela tem ciúme no Facebook dele. Ou fica de conversinha com ela, trocando, né, SMS. Aí né? fica os dois discutindo. Ela fica reclamando, ele fala, não fiz nada demais, eu não traí, não fiz nada, só coloquei a mulher no meu Facebook. Aí fica esse debate. Por quê? Porque os dois veem a mesma coisa de forma diferente. Eles entendem aquilo de forma diferente. Tem um exemplo engraçado sobre isso. Por exemplo, olha só, até na língua portuguesa. Eu lembro de um caso de um brasileiro que foi a Portugal. Ele morava lá. Aí então ele foi no açougue, que em Portugal já não é açougue, chama-se talho. Você vai no açougue. Em Portugal você está indo no talho, né? Chegou lá o açougueiro,
ele queria comprar carne, fígado, né? Ele queria comprar fígado, o brasileiro queria comprar. Aí perguntou ao açougueiro, você tem fígado? E o açougueiro olhou para ele e falou assim, pois não, tem, está aqui. E o brasileiro, não, eu quero dizer se tem a carne, fígado para mim comprar. Aí o açougueiro falou para ele, não, agora não tenho, mas eu posso encomendar. Aí o brasileiro falou, então, me dá seu telefone. Ele pegou o aparelho de telefone, o português, e deu para o brasileiro, em vez de dar o número para ele. Quer dizer, as mesmas palavras com significado diferente na cabeça dos dois, né? Então, por isso, muitas guerras começam também, né? Não, você me fez lembrar que nós estaremos lá em Portugal essa semana, né? Já, na próxima semana. Essa semana. Vamos aí a Portugal, por isso que eu estou treinando o meu sotaque. Tá? Mas entenderam? Definam bem os termos entre vocês. De repente, a briga de vocês está exatamente aí. Porque um pensa que está falando uma coisa e o outro está entendendo outra. Tá bom? Pode ser casado, namorado ou tico-tico no fubá, né? Mas a verdade é que todo mundo quer mesmo ser feliz no relacionamento. Você sabe, Cristiane, o que é ser tico-tico no fubá? Não sei. Não sabe, não? Eu percebi que não. Tem muita gente em casa, a nova geração não deve saber. Tico-tico no fubá é tipo amigado, né? Tá aquela relação que não tá muito assim oficializada. Eu não sou nova geração, eu sou da sua geração. Mas isso aí é a geração Carmen Miranda. Carmen Miranda que cantou Tico-tico no fubá em 1900 e não sei quanto. Mas aqueles que procuram um relacionamento sério e para a vida toda, são as pessoas que têm assistido às aulas aqui da Escola do Amor e também muitos que têm ido assistir às aulas ao vivo, né, pelo Brasil afora. E no último dia 31 estivemos em Campinas. E como sempre foi uma experiência muito gratificante para nós e para os nossos alunos que estiveram lá também. Veja um trechinho só da palestra. Imagina, você está dirigindo o carro, de repente você tira a mão do volante. Ora, se a tua esposa está do lado, ela vai fazer o quê? Ela vai agarrar o volante, porque você deixou de dirigir. Então, às vezes, o marido reclama que a mulher toma a frente, que a mulher ela não coopera, não trabalha com ele, mas às vezes a maior falha está nele, por não estar sendo o líder na sua casa. Foi muito bacana essa palestra, né? Foi uma alegria estar com o pessoal de Campinas, do interior de São Paulo. E é um lugar muito bonito, né? Lindo. Nós estamos ali, inclusive, fazendo reuniões às quartas-feiras, né? Nesse mesmo local. Mas tem mais Escola do Amor ao Vivo vindo por aí, né? Fiquem de olho na nossa página do Facebook e no site casamentoblindado.com. As próximas cidades, preste atenção, serão na Europa, Lisboa e Madrid. Anote aí os endereços. Pois é, os endereços estão aí na sua tela. A data, 14 de fevereiro em Lisboa, que é dia dos namorados em Portugal. Às 20 horas no Coliseu dos Recreios. Em Madrid, dia 16, no sábado, às 19 horas, no Teatro Circo Price. No sábado, a Cristiane vai praticar o espanhol dela. Eu sabia que você ia falar isso. Eu já estou até rindo de mim. Com todos os nossos amigos aí de Espanha, tá bem? E para quem ainda não pode participar de uma aula ao vivo, há sempre o livro Casamento Blindado, para os casais e solteiros. E esse livro está revolucionando as relações. No site casamentoblindado.com vocês encontram um livro, que também está nas melhores livrarias do país. Mas antes de seguirmos para o próximo tema, vamos aos conselhos que as pessoas estão mandando para a Gisele. A Gisele escreveu para a gente pedindo ajuda. Ela está casada há 5 anos e já se separou 3 vezes. Ela diz que o marido continua a ter vida de solteiro. Vamos ver o que as pessoas estão dizendo. Então, a Miriam Silveira diz assim no Facebook: procure ficar calma, Gisele, não brigue. Mesmo sendo difícil, passei por isso e as coisas mudaram. Quando eu mudei. Passei a cuidar de mim, ler bons livros, estar bem sozinha, fazia caminhada e ir ao cinema, sozinha ou com meu filhote. Hoje posso te falar que o amor próprio resgatou meu casamento. O tempo e a vida sabiamente faz os ajustes. Beijo e sucesso nessa empreitada.
A Luciana Salles diz assim: se cuide, se valorize e nunca perca sua fé. Seja sincera com ele, fale a verdade, o que você sente. Agora a opinião de um homem aqui. Olha só, o Davi Reis diz assim: querida, se a conversa não adiantou, uma opinião minha. Finja em fazer tudo aquilo que ele faz com você, mas só finja. Diga que irá sair com amigos e não sabe a hora que vai chegar. Aí então veja a reação dele. Ou seja, minta, né? Mas o homem tem umas soluções assim que ele sabe que vai funcionar com outro homem. Não tem Bom, jeito, né? A nossa dica vai ser no final do programa, né? Não tem jeito. As pessoas até dizem que ninguém quer mais casar hoje em dia. Mas a verdade é que ainda tem muita gente que sabe o que é bom, não é verdade? Agora nós vamos falar sobre os recém-casados. Os desafios, né? Quando as pessoas, logo que casam, começam a enfrentar. Claro, no começo nem tudo são flores. Eu mesma me casei muito jovem e fantasiava uma história de amor, daquelas de filminhos da Disney, sabe? E por isso sempre falamos que saber usar bem a fase do namoro é muito importante. Isso não quer dizer que vocês não irão ter nenhum problema quando casar, mas que vai minimizar, isso vai. E por mais que você esteja preparado, que conheça a pessoa com quem se casou, os primeiros meses de casado sempre são de adaptação. Alguns têm mais facilidade, outros nem tanto, mas todos têm uma coisa em comum: várias expectativas que na maioria das vezes são diferentes para a mulher e para o homem. E no dia a dia dos recém-casados existem algumas situações bem típicas. Vamos ver algumas delas agora. Oi? Nossa, quem é essa? Sou mulherzinha, meu amor. Não, eu casei com a princesa e não com a bruxa. Quer dizer, esse daí é um dos desafios. Às vezes a mulher, também o homem, né? Depois do casamento não se cuida mais, não cuida mais da aparência. No namoro era toda aquela produção, mas depois... É porque também muitas esposas, depois que casam, elas pensam assim: bom, agora não preciso mais, não preciso mais me preocupar com isso, né? Com essa questão de aparência. Então elas relaxam. E nessa de relaxar, vão engordando, vão deixando de fazer o cabelo, deixando de passar maquiagem, se arrumar, né? E são coisinhas pequenas, são detalhes pequenos que fazem muita diferença para o homem, né? A pessoa acha, às vezes, depois de casar, que casamento é licença para andar feio, né? Vamos falar que tem homem também que, depois de casado, para de se arrumar, né? Engorda, fica com aquela barriga desse tamanho. E por isso nós falamos que é depois do casamento que você tem que preocupar-se ainda mais, cuidar ainda mais da sua aparência, né? Porque agora você tem que manter esse casamento. Vamos ver agora mais uma situação. Oi? Eu tô levando as minhas roupas pra mamãe lavar, tá bom? Por quê? Eu não tô lavando direito? É que o amaciante que a mamãe usa deixa as minhas roupas um pouco mais macias. Então espera um pouquinho. Então pede pra ela lavar as minhas também. Esse aí é o filho que foi mal acostumado, né? Com os bons cuidados da mamãe. Outra fase de adaptação, né? Largar a família, né? Não que você não vai mais falar com a sua família, mas formar a sua própria família, né? Começar uma nova rotina de vida. Se todos os sábados você passava com a sua família, agora você tem ali uma esposa, né? Então tem que passar com ela. O que ela quer fazer? Né? Quer dizer, ele ali errou com certeza em levar a roupa para a mãe lavar. Agora, como que ela poderia ter lidado com aquela situação, ao invés de dar a roupa dela também? Eu achei até sábio dela. Não, ela poderia ter pego. Não, deixa que eu quero lavar, eu faço questão. Inclusive, talvez eu vá com você. Eu acho que eu vou lá aprender, eu vou ver qual é o amaciante pegar que ela a fórmula, usa, né? Para eu fazer, porque eu quero fazer. Quer dizer, não criar daqui do problema, né? Vamos lá a mais uma situação, vamos ver. Oi, meu amor. E aí, vamos pegar um cineminha? Não. Eu tô muito cansada. De novo? Tá bem. Fica descansando aí, tá? Fica descansando que eu vou convidar a vizinha.
Sempre cansada, né? Fatal essa aí. Porque eu sei que agora, com a vida nova, né? A casa nova, novos afazeres, você acaba se cansando mais do que antes, que era só você, que você tinha que se cuidar, né? E agora você tem mais uma pessoa. Mas agora que vocês têm que manter aquele romance que começou no namoro. Né? Cuidar da casa, trabalhar, a vida a dois é cansativa, é exaustiva, né? Então isso pode, no início do relacionamento, causar certos problemas. Aí que o marido perceptivo também vai perceber, poxa, se a minha mulher está sobrecarregada, ele vai tentar dividir aquele fardo com ela, né? Porque é muito fácil ele chegar descansado, não faz nada em casa e querer sair e ela está sobrecarregada com tudo na casa, né? Mas é importante que às vezes você tem que fazer coisas até quando você está cansado, né? Não faça só as coisas que você tem vontade de fazer. Pense no objetivo, né? Que é vocês estarem bem e até o romance, né? Porque como é que o romance pode, né? Né? Pode estar presente se você está sempre cansado, ou você, mulher, né? Não dá. Por isso, a dica para os que querem ser felizes para sempre é nunca deixar de trabalhar no relacionamento. Nunca se acomodar. Nunca dar o outro por conquistado. Bom, agora vamos responder o e-mail da Gisele. Recapitulando a situação dela, que nós lemos no início do programa. Ela está casada há 5 anos, deixou sua cidade natal para acompanhar o marido numa vida nova aqui em São Paulo. Mas está se sentindo sozinha nessa jornada. O marido só trabalha, sai e volta tarde da noite, mudou muito durante o casamento. A Gisele, porém, persiste. Eles já se separaram 3 vezes, mas ela continua firme. Então, vamos agora ao que você deve fazer, Gisele. Cristiane, qual a sua posição para ela? Eu acho que a Gisele, ela deve ter condições, né? Porque essa coisa de você separar e voltar é porque mostra que você não está colocando condições. Quer dizer, eu volto se isso e isso acontecer. Se você fica, não, a gente se ama tanto, vamos voltar. Então, realmente, você não está dando a ele razão para mudar. Ou ela colocou as condições, ele não cumpriu e ela aceitou. Né? Também. Então, as condições têm que ser firmes, né? E entender que ele também quer esse relacionamento, senão ele não teria voltado 3 vezes. Ele tem algo que o interessa nesse relacionamento. Mas é importante a Gisele também se perguntar por que ele está agindo assim? Né? Porque a gente não está vendo aqui o lado dele. Né? Ela disse um pouquinho que ela reconhece que ela tem os erros dela. Então, eu acho que ela tem que olhar esses erros dela antes de ficar olhando os dele. Né? Porque às vezes a mulher frustrada, ela acaba fazendo o ambiente em casa muito desagradável. Porque o tempo que ele vem, por exemplo, se ele fica, sempre ele está fora, mas aí um dia ele decide ficar em casa. Ela reclama, hoje você tá, né? Hoje você nunca tá e tal. Quer dizer, aí ela começa a fazer aquilo ali um período ruim na vida dele. Então, realmente, ele vai querer ficar evitando o tempo em casa. Porque se em casa ele vai ser atacado, é difícil, né, Renato? Então, ela olhando para os erros dela e começando a mudar, que a única coisa que ela pode mudar no momento é ela mesma. Então, é um início para você mudar o ambiente, a situação em casa, para não dar razão a ele de estar fazendo isso, tá? Existe uma tarefa no livro Casamento Blindado chamada A Lista, né? Eu aconselho que você leia o livro Casamento Blindado, procure essa tarefa e faça essa tarefa junto com o seu marido, tá bom? Então, o nosso conselho tem também as 21 dicas para o seu relacionamento, que nós vamos colocar agora na nossa página no Facebook, o link onde você pode assistir essas 21 dicas que Cristiane e eu fizemos para os casais. Você vai assistindo essas dicas e praticando no seu casamento. Eu creio que isso é o que você pode fazer de imediato para salvar essa relação, tá bom? Agora chegou a hora da revisão. A sina do homem é o trabalho. Por isso, ele precisa ter equilíbrio e fazer um esforço consciente de prestar atenção na sua mulher. Trabalhar no relacionamento. A sina da mulher é ter a atenção do marido. Ela também precisa ter equilíbrio para não sufocá-lo, exigindo demais dele.
Colocar um pouco da atenção em si mesma vai ajudar a neutralizar esta sina. O casal tem que usar o mesmo dicionário na comunicação. Nem sempre a palavra que seu parceiro usa tem o mesmo significado para você. Concordem na definição dos termos. E casamento feliz não é fruto da sorte, mas sim de trabalho. Nunca descuide de sua relação, invista nela diariamente. Na próxima aula você vai ver aqui. Mulheres chefes de família. Elas mandam, desmandam e o pior, sofrem com isso. Acho que faz parte da modernidade. Tem muito homem que agora assume as funções domésticas do lar e a mulher sustenta o lar. Não perca no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Rede Record. Obrigado, alunos, pela sua presença na aula de hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau.